Hoje estamos recebendo aqui no Espaço Online o Jorge Pereira, sinotécnico, etólogo especializado em comportamento canino. Estamos falando sobre raça ideal para cada família, adestramento, os erros mais comuns que todos nós cometemos. E a gente começa perguntando para você o seguinte: na hora de escolher uma raça, eu tenho que levar em conta o quê? Eu acho, Patrícia, que a primeira coisa que deve se levar em consideração é a sua rotina. Então, primeiro faça uma análise do seu tempo, do tempo que você tem disponível hoje, e aí a partir daí você começa a pesquisar a raça que você tem. Depois disso a gente vai entrar para espaço físico, o tempo que você vai ter para educar esse animal também, que é muito importante, e quantas pessoas terão contato com esse animal. E a finalidade também, né? Então, vamos começar. A pessoa, ela decidiu hoje ter um cachorro, ela vê um comercial, pô, olha que lindo, eu gostaria muito de ter esse cachorrinho. Primeira coisa a fazer, o cachorrinho que ela viu, vamos estudar um pouquinho sobre essa raça, porque o que acontece? Às vezes chega no consultório uma pessoa com um Yorkshire, fala: Jorge, eu tenho Yorkshire, meu Yorkshire está cavando o meu sofá, ele late muito. Se ela tivesse pesquisado um pouquinho, ela saberia que o Yorkshire Terrier, ele é um cão de caça, é um cachorro, apesar de pequenininho, eles são muito temperamentais e vocalizam bastante. Então, sempre que ele quiser sua atenção ou ele quiser alguma coisa, ele vai utilizar essa vocalização, que são os latidos. Independente se ele estiver no apartamento e que se lá no seu condomínio existem as normas que se fizer barulho ele vai tomar multa. Então, ele não tem o menor conhecimento. Ele vai latir e ele vai cavar, justamente por ser um cachorro que foi criado para perseguir e eliminar roedores. Então ele cava muito, ele late bastante e é muito persistente, apesar de extremamente inteligente. Agora, esse caso tem solução, porque aí o cachorro já foi adquirido, né? Sim. E o problema já está instalado. Você não pode jogar o cachorro fora ou dar para alguém, você tem que cuidar daquele problema que você adquiriu. E outra coisa, as pessoas esquecem que o cachorro dura pelo menos 15 Sim. anos. Então tem que se projetar a sua vida daqui 15 anos antes de adquirir um cachorro. Esse seria o melhor formato, mais correto, mas aí também eu não ia trabalhar mais. Então, num caso desse do Yorkshire que você deu agora, como é que se resolve esse problema? Então, o primeiro passo, assim como eu estou fazendo com você, quando eu começo a explicar para que foi desenvolvida a raça, a pessoa começa a compreender. Então, quando ela começa a compreender o porquê desse comportamento, ela tira da mente dela que ele faz aquilo por pirraça. É muito comum às vezes a pessoa chegar e falar: Jorge, meu cachorro está fazendo xixi na minha cama ou no meu sofá. Ele está fazendo de pirraça porque é só eu sair e ele faz esse xixi na minha cama. E na verdade ele não está fazendo isso de pirraça. O que ele está fazendo é tentando deixar um lembrete para você. Então ele vai procurar o lugar onde mais tem o seu cheiro. Então a cama, a gente passa muito tempo, transpira, está ali aquele lugar. Ou então naquele sofá onde você fica. Por quê? Você saiu e na mente dele você esqueceu ele em casa e não levou ele para poder passear e monitorar esse território que é dele. Então ele vai deixar um recado tipo: olha, não esqueça da minha calói. Vai falar assim: olha, quando você estiver aqui, Patrícia, e for sair, se lembra que tem o meu cheirinho, então você não vai se esquecer mais. Então ele não está fazendo por maldade, ele está na verdade te dando um recado para não deixar você sair sozinho e não esquecer dele. Entendi. Cita pra gente algumas raças ideais para pessoas que trabalham o dia inteiro, tem criança em casa. O que você indica? Se a pessoa ela mora em apartamentos, se tem outras pessoas que podem ficar nesse apartamento e tomar de conta do cachorro, existem raças como o Lhasa Apso, o Shih Tzu, Maltese, que são cães que são, em algumas situações, na maioria, o padrão diz que são cães relativamente silenciosos e com uma certa tranquilidade. Uhum. Mas isso não quer dizer também que todos tenham, porque estamos falando de indivíduos. E aí nós vamos ter realmente características diferentes para cada um desses indivíduos. Então pode ser que algum saia ali um pouquinho mais alegre do que o restante. Então essas raças são muito indicadas. Por exemplo, um Beagle tem muita atividade. Então você colocar ele num apartamento, é muito provável que quando você chegar, você vai se deparar com um tsunami. E ele com aquela cara de: e aí? Não fui eu. Então vai acontecer isso. E às vezes, quando a pessoa realmente pede a minha ajuda, às vezes eu até falo para a pessoa: você já pensou em um felino? Porque o felino, ele acaba sendo, às vezes, um ótimo
companheiro para quem tem pouco tempo. Então, o pouco tempo que você vai passar em casa descansando, ele vai estar ali junto com você. Ele exige relativamente poucos cuidados, se comparando com o cão, porque precisa o cuidado veterinário, precisa de escovações, alimentação adequada e contato. Ele precisa disso também. Mas ele já exige menos, menos tempo passeando, interagindo, brincando. Ele já vai exigir menos empenho seu nisso. E também a questão que eles são extremamente limpos, né? Sujeirinha sempre no lugarzinho, com aquela frequência que você não precisa se preocupar. Opa, fez xixi no tapete hoje, fez xixi no meu sofá. Então, com certeza, na maioria dos casos, eu indico o felino para a pessoa. Para a gente conhecer exatamente como é que funciona o seu trabalho, os primeiros passos, essa terapia que você faz com o animal para resolver problemas. Você deu o exemplo de um cachorro superativo, o Beagle, acho que o Cocker também se enquadra nesse perfil, né? E algumas pessoas passam por isso, moram numa casa grande, tem esse tipo de animal com bastante espaço, depois reduzem o espaço, vão para um apartamento ou mesmo para uma casa menor e, claro, o cachorro passa a acompanhar e fica um pouco neurótico com essa situação. Às vezes não consegue se adaptar. Como é que você começa o seu trabalho para que esse cachorro baixe um pouquinho essa hiperatividade? É um trabalho em conjunto, Patrícia. A gente trabalha tanto o proprietário, mostra para ele os benefícios que vai trazer essa atividade, e também depois começar a disciplinar o cachorro, porque não basta somente educar o animal. E assim, depois que eu comecei a trabalhar com essa parte da terapia psicológica dos animais, eu comecei também a trabalhar muito mais com pessoas do que com cachorro. Então eu me tornei terapeuta de casal, eu me tornei psicólogo, porque você tem que orientar a pessoa, conversar com ela, você acaba descobrindo que ela também tem sofre de algum mal, aí você recomenda procurar, às vezes em alguns casos, procurar um auxílio, e aí também trabalhar o cachorro. Então ele aprende a fazer determinadas coisas, em contrapartida essa pessoa também começa a interagir com esse animal. Então um dos primeiros conselhos passeie mais com o seu animal, andar com ele, deixar a mente dele funcionar. Em contrapartida, você também vai ser beneficiado com isso, porque se eu estiver andando na rua com o cachorro, eu faço 10, 15 amizades com uma facilidade imensa. Se eu estiver andando sozinho, às vezes você dá bom dia para alguém, o cara vê e fala assim, o que o dia tem de melhor para você do que para mim? É perigoso me bater. Então, isso também ajuda. Se a pessoa começa a se relacionar mais, ela vai começar a prestar mais atenção, ela vai começar a frequentar mais lugares justamente por causa do cachorro. Então, é um benefício mútuo. Então, esse é o conselho que eu dou. A pessoa, ela interagir com o animal, levar ele para passear e trazer saúde psicológica para os dois, cachorro e proprietário. Por que alguns cachorros têm tanto ciúme do dono? No sentido, eu vou até dar um exemplo pessoal. Claro. Meu, eu tenho 2 machos, na verdade eu tenho 3 cães, mas 2 machos, que é só eu entrar no território onde eles estão e eles brigam entre eles. Parece que há uma disputa de mim, né? Eles me disputam. Por que acontece isso, especialmente entre 2 machos ou 2 fêmeas? Não vai estar necessariamente ligado à sexualidade, mas sim à posição hierárquica que esses animais têm dentro da sua residência. Então, talvez um pouco da falta da disciplina, um pouco mais rígida, deixou com que esses cães tomassem os seus lugares, cada um por si. Então, ficou aquela coisa meio que mal resolvida. Então, tipo, não, ela gosta mais de mim do que de você. Aí o outro, não, ela gosta mais de mim do que de você. Pode ver quando ela chegar com quem que ela fala primeiro. Então isso começa a gerar um atrito. Então quando você entra no ambiente e que você tocar no animal, então o outro que se acha mais mandão do que ele, que tem uma posição mais privilegiada, vai corrigi-lo. Então ele vai bater nesse cachorro justamente para mostrar qual que é o lugar dele. Essas brigas geralmente elas só acabam ocasionando ali só em alguns rosnados, um rola para lá, um rola para cá, sem muita gravidade. Mas, infelizmente, alguns casos chegam realmente, principalmente quando você interfere muito e fica aquela coisa mais resolvida do tipo, olha, você me bateu, mas eu bati em você também. Então, quer dizer, eu não perdi. Na próxima, a gente vai ter que se enfrentar mais. O dono tem que agir de que forma? Finge que não viu? Não, na verdade, tem que ir e interferir, mas de uma forma firme e não só para o que é mais encrenqueiro, é para os dois. E tem que respeitar algumas coisas. Mesmo que você não goste muito e tenha pena do outro cachorro, se já tem um que é mandão, necessariamente ele que tem que receber o primeiro carinho, ele tem que ser o primeiro a vir te receber, ele tem que ser o primeiro a ser alimentado. Independente do que você acha, porque o sentimento de pena e dó, ele é único e exclusivamente dos humanos. Então, quando ele entra
no universo dos canídeos, acaba criando esses conflitos. Então você tem que realmente respeitar a posição hierárquica dos cachorros e ser firme. Mesmo que apanhou, você tem que também ser firme com ele. Fala, porque qualquer briga que aconteça só vai acontecer se você permitir. Então você tem que deixar isso bem claro para eles. Olha, dá para fazer 3 programas seguidos aqui com o Jorge. Ainda no próximo bloco nós teremos perguntas de internautas da Jovem Pan Online. Está conosco o sinotécnico e etólogo especializado em comportamento canino, Jorge Pereira. Até já. News.